Agora vamos falar do Bolsonaro, Luiz Fux, tudo mais. Olha, eu tento aqui não xingar de covarde o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas é difícil, é difícil demais. E no caso não é nem covardia não, o caso é mau caratismo mesmo. O Luiz Fux, aquele que segundo o Sérgio Moro em Fux We Trust, um dos maiores aliados da Lava Jato e daquela perseguição criminosa contra o presidente Lula, que foi exatamente o que fez com que o Bolsonaro plantou todo o ódio e colheu o Bolsonaro e fez com que o Bolsonaro se tornasse presidente. Pois bem, o Luiz Fux teve conversas com o Bolsonaro, mas em um evento, há alguns meses, não detalharam qual evento, os dois estavam juntos e o Bolsonaro disse que conversou com o Fux e que a impressão dele é que os dois odeiam o Lula da mesma maneira. É, Fux, a gente já sabia disso, que o Fux odiava o Lula bem antes. Aí, chegou sábado, sabe o que o Fux fez? Ele resolveu num evento falar sobre, olha, os processos da Lava Jato, eles realmente, aquela corrupção toda existiu, eles foram anulados por informalidade, mas olha, as malas de dinheiro existiram, a corrupção existiu, o mensalão existiu, toda aquela sujeira existiu sim, mas por pura formalidade anularam alguns processos, quer dizer, defendendo o Sérgio Moro, defendendo os procuradores bandidos da Lava Jato, e lembrando até do mensalão. Gente, o mensalão já foi provado que não existiu. Aí você vê o presidente do Supremo Tribunal Federal, que está sob ataque do Bolsonaro, relembrar uma coisa que não existiu, que é o mensalão, da maneira que a mídia tinha dito, para atacar o Lula e para atacar o PT. Porque quando você fala de mensalão, você está atacando quem? O PSDB? Não. Você está atacando o Bolsonaro? Não. Você está atacando quem? O Lula e o PT. Vamos lembrar uma coisa, o próprio Supremo Tribunal Federal, não sou eu, Thiago, o próprio Supremo Tribunal Federal, após ampla investigação e um julgamento que demorou mais ou menos um ano, o Supremo Tribunal Federal disse, ó, mensalão, compra de votos não houve. O que houve foi um esquema de caixa 2 com dinheiro da VisaNet. VisaNet era uma empresa que pertencia à Visa. É Visa, cartão de crédito? Então, não teve nem dinheiro público do mensalão. Foram mais ou menos 50 a 55 milhões da Visa, que seriam para fazer eventos dos Correios e que uma turma que estava lá do PTB, do Roberto Jefferson, desviou parte desse dinheiro e uma outra turma desviou também parte desse dinheiro. Não era nem dinheiro público. Ah, Thiago, indiretamente? Nem indiretamente. Isso foi provado, está em decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí vem o presidente dessa corte e fala, mas o mensalão existiu, o petrolão existiu, essa corrupção toda existiu. Aí, obviamente, o Luiz Fux foi massacrado por muita gente do meio jurídico após essas declarações. Declarações que não tiveram tanto destaque na mídia, porque no sábado e no domingo o Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, fazendo motociata na Disney, com um foragido da justiça, né? O Alan dos Santos estava na motociata com o Bolsonaro, estava lá, teve o encontro do Bolsonaro com o Biden, aí tem os jornalista, o indigenista desaparecido, enfim, muita coisa acontecendo, não teve o destaque na mídia, mas o meio jurídico caiu como uma bomba, né? O presidente da STF aqui atacando o candidato de oposição, indiretamente, mas atacando. Pois bem, aí chega no domingo, o Luiz Fux foi corrigir o que ele fez. Sabe como é que o Luiz Fux corrigiu? Ele corrigiu piorando. Ele falou, mas existiu mesmo. Teve mesmo o mensalão, teve mesmo o Barusco, teve mesmo os 51 milhões lá do GEDEL, isso tudo ligado aos governos anteriores. Quer dizer, ele reafirmou todas as críticas. Foi essa não retratação, mas foi essa correção que o Luiz Fux fez. Reafirmando todas as críticas que são críticas indiretas, ou até diretas, aí você me diz, ao candidato de oposição, que é a oposição ao presidente que está aí falando em dar golpe todos os dias e que está atacando o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. É isso, o Luiz Fux está fazendo o jogo do Bolsonaro. Aí, olha só, o único articulista, como o mundo dá voltas, né? O único articulista sério da grande mídia que abordou esse tema da forma como deveria ser abordada foi o Reinaldo Azevedo. Olha, eu vi vários, eu li vários, todos eles minimizando, alguns dizendo até, mas existiu mesmo. Existiu mesmo, quer dizer, mentira, não existiu, foi provado. Mas não, o único foi o Reinaldo Azevedo que disse o que eu tô te falando aqui, com outras palavras, claro, até porque ele falou em um tweet, não tem aquela profundidade em 200 caracteres, mas ele falou, olha, o Luiz Fux, quando ele fala isso, ele tá ajudando quem? O Bolsonaro. É isso, você tá atacando o Lula e o PT, e pegando um negócio de 2005, faz 17 anos,
E aí você fala que aquilo é o maior esquema de corrupção da história, enquanto o Bolsonaro está roubando, só do Ministério da Educação, são aí, somando todos os esquemas, 7 bilhões de reais que o Bolsonaro roubou do Ministério da Educação, somando os esquemas, junto com o Centrão, né? Mas quem é o presidente, quem autoriza tudo é o Bolsonaro. Do Ministério da Saúde, estamos aí falando de mais ou menos 5 bilhões de reais. Só o Bolsolão, agora contando todos os ministérios, são 32 bilhões de reais em 2021 e 2022, em 2 anos. E olha que 2022 é ano eleitoral. Aí vem o presidente do STF, o Luiz Fux, e fala de mensalão. Aí você fala, meu, qual é o caráter de um cara desse? Se a democracia do Brasil dependesse de um golpista como o Luiz Fux, que ajudou o Sérgio Moro no golpe de Estado, lembremos disso, em Fux We Trust. Se dependesse a democracia do Brasil de um golpista como o Luiz Fux, olha, estaríamos todos vivendo numa ditadura eterna. Porque, olha, pensa num cara ruim. Felizmente, a presidência dessa ameba tá acabando no STF, aí vai assumir a Rosa Weber. Não que eu goste muito da Rosa Weber, mas, assim, entre Rosa Weber e Luiz Fux, meu Deus do céu, olha, a Rosa Weber é uma anja, nem sei se existe a palavra anja, né? Não tem sexo dos anjos, não tem gênero, mas enfim, a Rosa Weber é uma deusa comparada ao Luiz Fux. Luiz Fux que se alia ao fascismo sempre que pode. É fácil pro Fux se aliar ao fascismo, sabe por quê? Porque o Luiz Fux, ele é de uma linha de pensamento, que é a linha lavajatista, que é uma linha fascista, nazifascista. Não tanto no nazi, mas no fascismo mesmo. Já o Bolsonaro está mais no nazi do que no fascismo. O lavajatismo era aquilo, vamos aprender antes de perguntar depois, vamos aí coagir as testemunhas, e saiu nessa semana, saiu um vídeo, que é um filme que vai estrear também essa semana, chamada O Amigo Secreto, de um dirigente da Odebrecht. E é a primeira vez que alguém fala isso na frente das câmeras, em entrevista. As últimas vezes que alguém falou sobre isso, foi gente que conversou com ministros da STF, reservadamente, ou gente que falou em depoimento, e aí tem o vídeo por conta disso. Mas saiu um vídeo de um dirigente da Odebrecht, ex-dirigente da Odebrecht, que era diretor da empresa, falando, olha, eu fui coagido a falar o nome do Lula, porque se eu não falasse o nome do Lula, eu não era solto. Então ele fala isso em vídeo, falando, a gente era coagido. Essa foi a Lava Jato, foi uma operação que causou o suicídio do Canceller. Não, jamais esqueça do Canceller, ele cometeu suicídio. Ele foi preso, ele era reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi preso na frente de todos os estudantes. E para um cara que é reitor de universidade, tem sempre um respeito, tem o cargo, tudo mais. Aí ele é preso na frente dos estudantes, dos professores, dos adversários, de todo mundo. Fizeram revista íntima nele, isso tudo é Lava Jato. Lava Jato, a delegada lá da Lava Jato, os delegados da Lava Jato, Sérgio Moro, essa galera toda junta aí. Fizeram até revista íntima dele, revista nas cavidades. Fizeram num reitor, aí a Lava Jato acusou de roubar 46 milhões, não tinha prova nenhuma disso, não tinha nada com nada. Fizeram, o cara cometeu suicídio. Tem outros que perderam absolutamente tudo. Tudo isso para pegar o Lula. Tem até o livro de uma esposa de um ex-executivo de empreiteira, que o livro era A Senha é Lula. Tinha que falar o Lula. Tem um outro executivo de empreiteira que num depoimento ele falou, olha, a gente era assim... Ele não queria usar a palavra, que ele estava lá na frente de um juiz, mas falou, a gente era coagido a falar o nome do Lula. Você tinha que falar o Lula, senão você continuava preso para sempre. O próprio Léo Pinheiro, o dono da OAS lá do Triplex, ele fez uma delação bombástica, ele delatou mais de 50 pessoas com amplas provas. Ele não falou do Lula, o Sérgio Moro, aí apoio de Luiz Fux, o Sérgio Moro e o Dallagnol, amiguinhos em Fux We Trust, eles enterraram a delação dele, ele continuou preso. Aí ele teve que ir num depoimento falar do Lula, o depoimento tá gravado, quem quiser põe o depoimento Léo Pinheiro Lula no YouTube depois do meu vídeo, você vai ver a cara de constrangimento dele sabendo que ele estava mentindo para ser solto. Aí ele falou do Lula, foi solto alguns meses depois. Se não, estava preso até hoje o senhor Léo. Até hoje eu não sei que a Lava Jato acabou, a casa caiu para todos esses bandidos, mas ia ficar um tempão preso. É isso, falou.